28 anos depois. Quando a história me chegou, eu falei, quero gravar, é minha, eu vou. Mas, Geraldo, e eu fui advertido pelo meu diretor, para você chegar até o pico do Marins, mais do que um corpo, uma adaptação física, né? Um corpo físico bom, você vai encontrar grandes desafios. E eu concordei. Esse, Marco Aurélio, na tela para mim, Marco Aurélio Simon. Ele tinha 15 anos de idade quando desapareceu no dia 8 de junho, ano de 1985. 8 de junho de 85. Ele saiu com amigos durante uma expedição no Pico do Marins, cidade de Piquete, no estado de São Paulo. E durante essa expedição, o garoto misteriosamente desapareceu. 300 homens trabalharam no caso. Nunca nenhuma emissora de televisão foi ao local. O caso Marins a partir de agora. A família chegou até suspeitar, comentou-se isso, que seres extraterrestres, ETs, teriam pego Marco Aurélio, porque ele desapareceu na mata. Nunca nem seu corpo, vivo ou morto, nada. 300 homens durante um mês entraram na mata. O escoteiro, o maior caso de desaparecimento do Brasil, investigado por mim agora, aqui, na tela da Record. Uma das mais intrigantes histórias desse país. Eu viajei, estou em Minas Gerais, a 250 quilômetros da cidade de São Paulo. Piquete. Aquela região que você está vendo, aquelas montanhas, elas guardam um dos maiores mistérios já registrados no Brasil. Um mistério que dura pelo menos 28 anos. 28 anos. Para a família, a resposta está lá. Serra da Mantiqueira. Um dos casos mais misteriosos que dividiu as autoridades na década de 80 no Brasil. Um garoto desaparecido misteriosamente atrás daquelas montanhas. Foi executado, morto, vítima de um escoteiro pedófilo, abduzido por extraterrestres, ou desaparecido, perdeu a memória e nunca mais foi visto. A partir de agora, Operação Marins, a história que o Brasil conta de um garoto que, se estiver vivo hoje, tem 45 anos de idade. A história de Marco Aurélio, o menino escoteiro, morto, desaparecido, já há 28 anos. E é exatamente aqui nessa cidade de Piquete que começa a nossa história. A história de um escoteiro mirim, de um garoto que teve problemas, inclusive para nascer. Ele e seu irmão gêmeo vieram para cá com um grupo de escoteiros para subirem uma serra, a Serra do Marins, como é conhecida aqui. Esse grupo de escoteiros saiu da cidade de São Paulo. O pai parece que estava pressentindo alguma coisa. O último abraço do filho, o silêncio do filho, do pai que parecia saber que alguma coisa boa não ia acontecer. Marco Aurélio, juntamente com seu irmão gêmeo, tiveram um nascimento muito difícil. Muito difícil. Olha só a foto dos dois ainda muito pequenos, ainda comemorando o aniversário. Os dois irmãos. Os pais disseram que foi realmente uma gravidez muito difícil. Uma gravidez complicada. Aqui os dois irmãos, gêmeos, comemorando o aniversário.
A vinda dos dois irmãos, o nascimento dos dois irmãos. Foi um nascimento muito difícil. Nasceram antes do tempo. Ficaram na incubadora pelo menos 3 meses. Nasceram com uma debilidade, uma saúde muito precária. Qual pai, qual mãe que não deseja ter filhos gêmeos? E é aqui na cidade de Piquete que o maior mistério de todos os tempos de grupos de escoteiros do Brasil e desaparecimento aconteceu e foi registrado. A história, a partir de agora, aqui no Balanço Geral, e investigada por quem acompanhou nos últimos anos. 28 anos de um mistério. Vivo, morto. Como que um jovem escoteiro, um garoto muito esperto, desapareceu numa mata? A história do colega que teria sofrido um acidente, que não pôde caminhar, Marco Aurélio, como sempre prestativo, resolveu ir na frente. A história que envolve o maior mistério dos últimos tempos no Brasil. Operação Marins. Essa história, na época, mobilizou todos. A cidade de Piquete, aqui na época, parou em busca do escoteiro desaparecido. O menino tão querido pelos pais. Aliás, quando o Marco Aurélio veio aqui para Piquete, porque uma excursão dos escoteiros iria acontecer para subir a Serra do Marins. Uma serra muito conhecida aqui. O irmão ia até junto, só não foi porque tinha uma cirurgia e não pôde. Até o pai iria participar. E aí, o próprio menino, olha, os meus amigos, os grupos de escoteiros vão até Piquete para subir a serra. Parece que a família estava pressentindo alguma coisa. Trouxeram o garoto da cidade de São Paulo aqui para Piquete. Só veio ele, em companhia de outros amigos, para uma excursão, um desbravamento, numa serra que fica logo atrás e que nós vamos acompanhar e levar as pessoas envolvidas na maior busca de desaparecimento de um garoto do Brasil. Quando chegaram até aqui, o grupo de escoteiros aqui em Piquete se deslocou até a serra. Todos foram lá. Teve um pré-acampamento onde começaram a se preparar para subir uma serra. Uma serra até hoje muito perigosa, pouco desbravada, mata fechada. Mas é muito comum os escoteiros fazerem isso. Na década de 80, esses escoteiros, esse grupo de escoteiros, já tinha esse costume de desbravar matas, reunião com escoteiros em matas, até para aprender a questão do voluntariado que os escoteiros praticam tanto. Vem comigo, Chico. Mas, no meio de tudo isso, aconteceu uma tragédia. Como pode um garoto desaparecer de uma forma como essa, que vocês daqui a pouco vão entender? Marco Aurélio estava no grupo dessas crianças e desses amigos escoteiros que saíram daqui de Piquete e foram em direção à Serra do Marins. É uma serra fechada. Daqui a pouco eu vou estar lá. Vejam o que aconteceu. A caminho, na subida da serra, o guia, na época, que inclusive foi investigado pela polícia, começaram a subir essa montanha, começaram a subir essa serra fechada, quando um de seus colegas teria se acidentado, machucado o joelho. Subindo a serra, Marco Aurélio, mais um grupo de escoteiros, seus guias, todos aqui. Um dos colegas tinha o relato na época, teria machucado o joelho e não pôde continuar a sua caminhada. Marco Aurélio sempre foi muito prestativo. Esse garoto sempre foi muito prestativo. Um garoto muito calmo, um garoto muito querido. Aliás, aqui está o próprio boletim.
Nós, professores do Marco Aurélio, declaramos que ele sempre demonstrou ser um aluno exemplar. Em todos os sentidos, quer como pessoa humana, quer como aluno propriamente dito, respeitado pelos colegas de classe, pelo seu valor cultural, sempre querendo saber mais e de liderança. Era um monitor da classe. Declaramos ainda que nunca notamos desejo de fuga ou qualquer vontade expressa. Dá uma olhada. Isso aqui é uma declaração. Vocês estão vendo. Declaração da escola. Escola Estadual. Professor Aprígio Gonzaga. Isso aqui demonstra que esse garoto não tinha intenção de fuga. Era um menino muito calmo, um garoto muito querido. Muito querido. Como que desaparece de uma mata? Dessa história que vocês vão acompanhando comigo pouco a pouco. Todos os escoteiros na mata, juntamente com o Juan, que era, na época, o guia, o patrulheiro, chefe. O amigo que teria machucado o joelho, sofreu uma queda e não puderam continuar a caminhada. Marco Aurélio teria dito, olha, vamos ajudá-lo. Eles não conseguiram continuar o trajeto. Pararam esse trajeto. Pararam esse trajeto e tinham que voltar para pedir ajuda médica, porque o colega estava com o joelho quebrado, falou, olha, a gente vai ter que voltar. A serra aqui, ela é muito alta, não dá para continuar. Temos que voltar para pedir ajuda. Marco Aurélio, ele próprio, teria falado, olha, eu vou na frente. Eu vou na frente e peço ajuda. Mas como assim? Não, eu conheço aqui a mata. Eu conheço a mata aqui. Eu desço primeiro, peço ajuda para vocês, para o socorro vir rapidamente. Foi dado até um giz para o Marco Aurélio. Falou, vai anotando então na mata, vai anotando na mata, por local onde você vai passando. E ele foi fazendo isso em pedras. Pedras como essa aqui que você está vendo, pegou um giz e anotava. Inclusive, uma das últimas marcas foi o número 240, a marca número 240, que indicava que o Marco Aurélio, tinha passado por lá. Ele foi na frente para pedir socorro e o grupo logo atrás com o colega machucado. Marco Aurélio nunca mais foi visto. Mas um fato intrigante acabou acontecendo. E que foi até investigação policial. Marco Aurélio foi na frente e desapareceu. O grupo logo atrás, que estava já com um amigo machucado, continuou a caminhada. Chegando até o local, viram lá o sinal do Marco Aurélio, que ele deixou o número 240. Só que resolveram, porque tinha uma pedra no meio do caminho, e o rapaz que estava machucado não podia passar por aquele caminho. Resolveram desviar. Falou, nós vamos encontrar o Marco Aurélio logo à frente. Chegaram no local do acampamento. Chegando no local do acampamento, o Marco Aurélio não estava. E uma coisa que ainda levantou suspeitas. No acampamento, aonde eles dormiam, na barraca, a barraca estava remexida. É isso? A barraca estava remexida. Nada foi levado. Não teve furto, mas só chegaram lá, pera um pouquinho, ó. A barraca aqui do Marco Aurélio tá remexida. E o garoto nunca mais foi visto. Nunca mais. As autoridades daquele piquete foram avisadas do desaparecimento de um adolescente escoteiro de 15 anos sumido na mata. Rapidamente, o grupo de escoteiros que coordenava toda essa viagem, esse passeio trágico, mobilizou autoridades civis, militares aqui de piquete. Começava a busca incessante. A cidade parou. Teve até um posto de gasolina que foi montado aqui, que serviu para a família. A família logo veio. A mãe perguntando, onde está meu filho? O pai, aonde está meu filho? A notícia logo chegou na cidade de São Paulo. Marco Aurélio teria se perdido na mata? Teria se machucado? Rapidamente, cartazes como esse daqui. Inclusive, esse cartaz é o xerox, mas do cartaz original.
procura-se Marco Aurélio, o escoteiro desaparecido. Junho do ano de 1985. A excursão no Pico do Marins, estado de São Paulo de Minas. E o garoto que desapareceu, indo buscar ajuda para o amigo machucado. Vocês observam até pela feição do Marco Aurélio que era uma criança muito ativa, um jovem muito esperto, não era uma criança boba, ativo na escola, era ele que participava, era ele que coordenava. Como que pode um garoto que falou, não, eu vou na frente pedir ajuda e chama alguém porque o nosso amigo está com o joelho machucado? Não, ele se prontificou, eu vou na frente. A cidade de Piquete, das Minas Gerais, guarda até hoje o maior mistério de todos os tempos, 28 anos depois. 28 anos depois, esse garoto nunca mais foi visto. Esse garoto nunca mais foi encontrado. Uma força-tarefa, cães farejadores e helicópteros foram usados para a procura do jovem. Veja. E um fato inusitado marca toda essa história. Horas depois do desaparecimento, horas depois. E o que nós vamos falar agora aqui é muito forte, e o próprio pai disse também em relato a um autor de um livro, este é o livro que conta a história do desaparecimento deste garoto. Rodrigo Nunes. Repórter que foi a campo para investigar e contar a história do escoteiro desaparecido. Nesse livro, Operação Marins, que está logo ali, nós vamos na mata daqui a pouco. O relato surpreendente que horas depois do desaparecimento do garoto, que se separou do grupo de escoteiros, repito, porque ele viu o amigo machucado. E ele se prontificou e falou, eu vou na frente e peço socorro. E não foi mais encontrado. Não chegou até o acampamento, não voltou. Seu corpo até hoje é um mistério. Horas depois do desaparecimento, perto da mata, um grupo de amigos, isso está no relato, inclusive, do inquérito policial na época. Esse caso, ele foi encerrado no dia 5 de abril do ano de 1990. Foi encerrado, arquivado. Será que a polícia procurou direito? Caso de pedofilia ou de uma abdução extraterrestre? Exatamente, porque horas depois, 2 dias depois do desaparecimento do garoto, grupos de amigos, juntamente com esse instrutor, eles teriam ouvido um barulho na mata e luzes azuis. Exatamente, luzes azuis teriam piscado de dentro da mata com um apito. Disseram que ouviram a voz de Marco Aurélio e logo apontaram, uma mata como aquela, uma montanha como aquela. Olha, luzes na mata, luzes. Luzes azuis piscando. Foram até esse local. Usaram os próprios apitos para chamar Marco Aurélio, Marco Aurélio, Marco Aurélio. Marco Aurélio. Nenhuma resposta. E essas luzes foram vistas. O próprio pai, no relato deste livro, que eu recomendo, ele não descarta a possibilidade, chegou até a se pensar que o garoto teria sido abduzido e levado por ETs. Um número como esse que vocês estão vendo. 240. Foi a última pista viva do garoto. Tá vendo aí? 240. O Marco Aurélio escreveu isso aí porque o instrutor falou, vai na frente então e vai marcando com giz onde você passa.
E o último, a pedra, estava lá 240. Então o garoto passou, ele fez esse trajeto. Só que ou pegaram ele antes de chegar no acampamento, ou depois do acampamento, esse menino foi pego, sequestrado e morto. Só se sabe que 28 anos depois, Marco Aurélio nunca foi encontrado e nem seu corpo. A polícia abriu inquérito, Juan foi um dos principais suspeitos. Poderia ter praticado abuso sexual e ter matado o garoto. Ele sempre negou, nada foi comprovado. Hoje ele vive em um outro estado aqui no Brasil, não mais nas Minas Gerais. Não fala mais a respeito do assunto. Para os pais, a dúvida. O último sinal. Rodrigo Nunes, o autor do livro que começou a investigar o caso. Rodrigo, por que você resolveu começar a investigar o caso Marco Aurélio? Eu trabalhava como guia para os Marins e fazia faculdade de jornalismo na época. Levando muitos turistas para lá, eu sempre era questionado pelos turistas, Geraldo, inclusive sobre a lenda do escoteiro Marco Aurélio. Algumas pessoas atribuíam o caso à lenda. Esse garoto existiu mesmo? Esse garoto ocorreu esse fato? Como eu não tinha respostas para essas indagações, eu resolvi, cursando a faculdade de jornalismo, que esse seria o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Foi onde então eu comecei a investigar a história e a procurar os detalhes e as minúcias dessa história, buscando respostas depois de 20 anos, porque quando eu pedi o desarquivamento do processo, como você bem disse, o processo foi arquivado em 1990, eu pedi o desarquivamento no ano de 2005, 15 anos depois. Portanto, 15 anos de arquivamento, eu pedi, fiz contato com a família, que foi muito solícita, colocou o material à disposição, entrevistei mais de 60 pessoas durante 3, 4 anos de investigação e rodei também o Brasil atrás de pessoas envolvidas nessa história, que inclusive os garotos que estavam com o Marco Aurélio são vivos, as personagens desta história são vivas, estão aí até hoje, né? E um fato, uma das maiores, se não a maior operação nos últimos 28 anos no Brasil, à procura de um garoto. Que nunca mais foi encontrado. Que nunca mais. Nenhum vestígio dele morto, nenhum sinal dele vivo. A família o procura, a família tem esperanças... Até hoje? Até hoje. A família tem esperanças de encontrar... Vem comigo, vamos andando aqui. Existem 3 situações. Estamos em Piquete para contar uma das mais intrigantes e misteriosas histórias desse país. O caso do escoteiro Marco Aurélio. Esse menino que hoje, se estiver vivo, 43 ou 45? 43. 43 anos, se Marco Aurélio estiver vivo e com a força da Record e do Balanço Geral de São Paulo, nós vamos encontrá-lo. Um dos casos que mobilizou inclusive a imprensa nacional. Atrás de mim, Chico, por favor. Daqui a pouco nós vamos para lá. Lá atrás, a Serra do Marins. Sim, a Serra da Mantiqueira, onde está o Pico dos Marins, que inclusive é a montanha mais alta do estado de São Paulo. Tem altitude? 2.422 metros de altitude. Não era muito alto para crianças daquela idade subirem, não? Como guia, eu posso responder isso. Eu levo turistas para lá de diversas faixas etárias. E não vejo dificuldade, Geraldo, porque não tem lá ângulo de 90 graus para se ter que usar... para ter que se usar cordas e equipamentos de rapel para subir. Então não há inclinação de 90 graus para que a gente suba e necessite de equipamento. Eu trabalhei com várias faixas etárias lá, crianças, jovens, idosos que sobem o Marins até hoje. E não vejo dificuldade. Portanto, na época Marco Aurélio tinha 15 anos de idade, junto com seus colegas que também tinham a mesma idade, acompanhados do chefe Juan Bernabeu, que tinha 36 anos de idade. E que passou a ser um dos suspeitos do crime. O principal suspeito da história, cuja responsabilidade caiu nas costas dele por conta dele ser o responsável pelo grupo. Quais são os pontos? Quais são os pontos, Rodrigo?
que divergem. Quer dizer, o grupo de escoteiros saiu, daqui a pouco nós vamos lá. O grupo de escoteiros saiu rumo à Serra do Marins. Começaram a subir. Um deles teria se acidentado, machucado o joelho. Marco Aurélio, na hora, falou, olha, eu ajudo, eu vou chamar o médico. Sim, Marco Aurélio se prontificou. E o Juan alega, na entrevista que eu fiz com o Juan alega que autorizou o Marco Aurélio a descer na frente do grupo, porque dentre os companheiros, o Marco Aurélio seria o mais experiente dentro do escotismo. Aliás, as fotos de Marco Aurélio, veja o semblante do menino esperto, o escoteiro número 1 da turma, balança. Um garoto muito esperto. Muito esperto. Ele, embora alguns problemas de saúde, como você bem relatou no início. Nasceu muito frágil. Muito frágil. Estrabismo acentuado no olho esquerdo, né? Mas um garoto que venceu suas limitações. Um garoto que, ao passar do tempo, ele foi vencendo as suas limitações. Um garoto inteligente na escola. Eu procurei saber como era o convívio do Marco Aurélio familiarmente, como é que era a estrutura da família religiosamente, economicamente. Um garoto que participava do movimento do escotismo, um garoto que participava de movimentos de igreja. Então não havia até então motivos sequer, inclusive, para se apresentar um motivo para fuga, por exemplo, como foi cogitado. Marco Aurélio teria motivos para fugir de casa? Marco Aurélio teria alguma razão para não querer a família e... Exatamente, para não querer a família, para tão bem arquitetar com 15 anos de idade uma fuga tão bem planejada. Isso no ano de 1985. Em 1985. Lembrando, gente, uma criança tão ligada à família, que amava os pais, querer desaparecer no ano de 1985. E é para lá que nós vamos agora. E que eu convido para você mergulhar nessa história de mistério na Operação Marins. O escoteiro está vivo. Teria sido morto e seu corpo enterrado. O pai chegou a cogitar, inclusive, que o filho poderia ter sido levado por seres de outro planeta. Nós já estamos agora a caminho do Pico do Marins, que é uma das regiões mais altas aqui do Brasil. E você vê, realmente isso é Minas Gerais, né? Por onde você para aqui, por favor, para mim, Paulinho. Só para vocês terem uma ideia, desce para mim, Chico. Se vocês acham que aqui, dá uma olhada, é alto, vocês não viram nada. Dá uma olhada. Nós estamos a caminho lá do Pico do Marins. E o nosso guia, que é inclusive o nosso escritor que está aqui do meu lado, olha, o que nós estamos vendo aqui, vem cá comigo. Isso aqui não é nada perto do que nós vamos ver, né? Não é nada, absolutamente nada. Isso aqui dá para se ter uma noção, Geraldo, de que o Vale do Paraíba é uma depressão tectônica, ou seja, são cidades dentro de buracos, onde há vales, onde há o encontro das montanhas, houve a formação das cidades. Mas isso perto do que nós vamos chegar, perto do que nós vamos ver, não é nada. E olha, aqui é alto, hein? Você vê essa região montanhosa, mas isso aqui que o meu telespectador está vendo não é nada. A investigação do garoto escoteiro que desapareceu e que há 28 anos continua sendo um mistério. O caminho que nós estamos fazendo agora é exatamente o caminho que o Marco Aurélio e os seus companheiros fizeram. Isso há 28 anos atrás. Você observa, dá uma olhada agora, mais devagar, a montanha como é alta. Mas ainda não é ela. Ainda não é. Só para vocês terem uma ideia da grandiosidade do Pico do Marins. Esse foi o trajeto que o garoto Marco Aurélio, seus companheiros, instrutores, escoteiros, fizeram, porque eles queriam ganhar um prêmio. O grupo de escoteiros do Brasil, que chegasse a escalar aquela montanha, aquele pico, receberia o prêmio sênior.
esse o caminho que o garoto, que na época tinha 15 anos, fez. Mas ainda estamos longe, ainda estamos longe. É uma viagem que vocês estão fazendo junto comigo. Veja aquela vila lá na frente, é impressionante essa imagem. Aquela vilazinha lá na frente, lá é a Vila dos Marins, mas ainda fica atrás a montanha. Exatamente, atrás da montanha. Longe ainda, né? Sim, longe, longe. Tem chão, Geraldo. A placa indica Pico dos Marins, mas nós estamos ainda muito longe. Começa agora um morro muito grande, um morro muito alto, até nós chegarmos ao local onde Marco Aurélio desapareceu. O trajeto vocês acompanham a partir de agora. Impressiona pela grandeza da natureza que nos leva até lá. Eu fiz questão de parar para dar esse presente para o meu telespectador. Dá uma olhada, nós estamos aqui a caminho da altura do Pico do Marins, que é muito alto, é muito. Vocês estão vendo essa visão aqui, que é uma visão privilegiada, esse verdadeiro tapetão, esse pulmão amazônico, eu vou dizer, no meio das Minas Gerais. Isso aqui, dá uma olhada, é muito alto. Nesse trajeto, vocês imaginam, há 28 anos atrás, Marco Aurélio, juntamente com seus instrutores escoteiros, fizeram esse percurso, exatamente esse percurso, e fizeram de Kombi. O objetivo da tropa de garotos, adolescentes, escoteiros de São Paulo, era realmente chegar até o topo, porque, eu repito, eles ganhariam o prêmio. E o mistério, depois de 28 anos, o corpo do garoto, eu repito, nunca foi encontrado. A mãe tem esperança de que o menino ainda está vivo. Ainda. Eles procuraram de tudo. Teve até videntes na época que vieram até aqui em busca do garoto, dizendo que tinham vistas do garoto. Mas, na verdade, ele nunca foi encontrado. Daqui a pouco você vai saber como foi a operação. Daqui a pouco você vai saber a ação dos mais de 300 homens que participaram dessa busca quase que incansável. E também dos escoteiros que participaram. Daqui a pouco, os pais de Marco Aurélio vão estar comigo no estúdio. E também daqui a pouco, mas falta muito ainda, subindo a serra para chegar até o topo, aonde esse menino esteve. Olha, me perdoe pela fraqueza. Eu até falei para o nosso colega aqui, pesquisador desse caso, também guia aqui, que o frio aqui é uma coisa impressionante. É mais do que gelado, né? Mais do que gelado. É mais do que gelado. Poucas pessoas aqui, numa época como essa, se arriscam vir aqui, né? Poucas pessoas suportariam a temperatura. Realmente. Cara, que isso? Cai muito a temperatura, escurece muito rápido aqui no inverno, né? A temperatura e a luminosidade cai muito rápido aqui. A dificuldade de acesso também, você pode perceber. É impressionante. O acesso também aqui para a gente chegar até a base onde foi montado o acampamento dos escoteiros. Nós estamos chegando, estamos próximos, ainda tem um pouquinho de chão, mas você pode perceber agora as condições climáticas, as condições físicas do local onde nós estamos, Geraldo. Há 28 anos os garotos passaram por aqui. Exato, a nossa equipe está lá atrás, toda essa grande estrutura, né, que o Jornalismo Record nos deu para contar essa história. Bem, nós estamos quase chegando perto do local onde os garotos entraram na mata e depois o local que acabou virando o acampamento, o QG da busca do Marco Aurélio. Agora você imagina, essa estrada já é... Olha, é difícil, você vê aqui, ela dá uma olhada, é chão batido. Imagina isso há 28 anos atrás. Imagina, as condições eram piores, Geraldo. Eles vieram para cá como uma Kombi. Então, numa Kombi, 4 garotos, mais um chefe, mais um motorista, que era um chefe escoteiro da cidade de Piquete.
tiveram muitas dificuldades de acesso aqui. O caminho não era tão explorado, não era tão visitado como é hoje. Hoje o montanhismo abriu as portas para muitas pessoas virem aqui escalar a montanha. Mas em 1985 a situação era completamente diferente. Eu tô achando até estranho, cara. Como que um grupo de escoteiros naquela época vinha aqui? Que loucura. Paulinho, vamos tocar, querido? Bora lá? Vamos lá, devagar aí. A gente teve que mudar. Cuidado aí, Chico. Vai na mãe. Vai na mãe aí com o nosso câmera, hein? Isso, segura aí, Chico, por favor. Então você imagina aquela época. Eu realmente não consigo entender como é que um grupo de escoteiros foi autorizado naquela época. Me perdoe, 1985. Na verdade, ô Geraldo, eles não vieram com autorização de grupos de escoteiros. Tanto que esse caso é um divisor de águas no escotismo do Brasil. Naquela época não existia comunicação como existe hoje entre os grupos de escoteiros. Não existe essa orientação como eles tinham hoje, de um grupo avisar o outro para onde está indo. Exatamente. Né? Quais são as condições? Eu preciso saber onde é que o grupo vai, se precisar de um socorro. Olha os cavalos aí em cima, dá uma olhada. Ó. São terrenos íngremes. Na verdade, o que nós estamos fazendo, voltamos à expedição. Voltamos à expedição Operação Marins. Realmente, há 28 anos, voltamos a viver aquilo que os garotos viveram, passaram. E vamos entrar na mata, Geraldo. Vamos ver como é que está a situação aí da trilha que eles fizeram. O caminho também, é interessante observar que tem muitas bifurcações, Geraldo. Você já pode ver que a estrada é sinuosa, há muitas curvas fechadas. É um caminho que geralmente passa um carro só, não passam dois carros. Agora, só para você ter uma ideia, gente, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do frio. Vocês não fazem ideia. Estamos gravando aqui no sábado, o Balanço Geral, numa reportagem especial da investigação Marins. O garoto Marco Aurélio, que hoje, se estivesse vivo ou se estiver vivo, teria ou tem 45 anos. Então esse é o trajeto que os garotos fizeram com o chefe de escoteiros naquela época, que eles queriam escalar o Pico Marins, a montanha. Fazer todo esse trajeto era um troféu, né? Significava o poder absoluto para o grupo de escoteiros do Brasil que realizasse isso. E por aqui passaram toda aquela força-tarefa, policiais buscando o garoto que até hoje, e daqui a pouco a gente vai entrar na mata. Sabe quanto nós estamos de altura? Pelo menos quanto de altura aqui? Aqui nós estamos a 1.600, 1.700 metros de... o carro tem que encostar ali, tá? Tá, então para lá. Lá à esquerda, Paulinho. Ó, esquerda aqui. Para o carro aqui. Tá. A 1.600, 1.600. Nós vamos chegar a uns 1.800 metros. Aqui nós estamos a uns 1.600 metros de altitude, aproximadamente. Ok, vamos descer? Bora lá. A gente vai começar agora a entrar na mata e a começar a investigar. Na sua opinião, esse garoto está vivo ou está morto? Eu não acredito que ele esteja vivo. Vocês querem saber a minha opinião? Geraldo Luiz, Marco Aurélio vivo ou morto? Vocês vão agora entrar na mata, a mesma mata que ele entrou, o mesmo trajeto. E a dificuldade para essa reportagem, as pessoas que participaram dessa expedição. Aquele o caminho e a trilha do mistério. No programa de amanhã, a partir do meio-dia, você vai entrar comigo na escalada ao Pico do Marins. Eu espero todos vocês e a gente vai tentar juntos desvendar esse mistério. Vamos acompanhar agora. Atenção, Brasil! O mistério do menino desaparecido há 28 anos. Vivo ou morto? Acompanhe agora o momento em que eu e minha equipe entramos na mata. A reportagem investigativa do maior desaparecimento do Brasil. Quase 1h30 depois de subir o Pico do Marins, nós estamos próximos a 28 anos atrás. Esse garoto, exatamente nesse ponto, chegava com um grupo de amigos, de chefes escoteiros, para juntos desbravarem o que vocês vão ver a partir de agora. Nunca em 28 anos um silêncio absoluto. O garoto teria sido comido por algum animal depois que
voltou para buscar socorro, para socorrer o amigo machucado? Alguém do grupo teria sequestrado esse garoto, abusado sexualmente? Ou abduzido por ETs? Porque o próprio pai acredita nisso? Porque luzes foram vistas? Vamos a partir de agora refazer esse caminho e eu convido todos vocês. Fora o jornalista, autor investigativo do livro, esse homem que vocês vão ver agora, cola nele, Chico, e na época foi uma das pessoas que chegou para ajudar a procurar o garoto, mas não encontrou. Pois é, o seu João Correia é uma das pessoas mais experientes aqui na região, tá com 79 anos aí, acho que uns 50 anos de Marins. Aproximadamente ele sobe Marins. Há quanto tempo o senhor sobe esse pico aqui? Eu iniciei aqui a minha caminhada aqui em 1950. Não tinha nem asfalto, não tinha pedregulho, não tinha nada? Não tinha nada. Nós vinha da cidade até aqui a pé, com mochila nas costas. Quantos anos o senhor tinha quando o garoto desapareceu? Eu tinha... Aí agora eu tenho que fazer uma conta aqui, né? Uns 15 anos. Há 15 anos atrás? O senhor está com quanto hoje? 79. O senhor estava com 79 anos. É. Como que o senhor ficou sabendo? Falaram lá embaixo da vila, tem um garoto, tem um menino desaparecido, como que foi? Eu participava do grupo escoteiro aqui. Tá, e aí? Eu era chefe do grupo escoteiro aqui de Piquete. Inclusive era eu que era para ter vindo trazer o pessoal aqui. Mas como eu estava trabalhando na montagem da fábrica da Vibraz lá na cidade de Lorena, eu não pude vir. Aí que veio um outro chefe que veio acompanhando, que deixou eles aqui na base dos Marins e retornou para Piquete. Aí depois houve um comentário que eu tinha desaparecido, aí foram me buscar para vir para cá. Porque o senhor conhece bem a mata? Eu conheço bem a mata aqui. Essa mata é verdade que tem onça, tem todo tipo de bicho aqui? Olha, para ser sincero, para não enganar ninguém, nem a Deus, eu nunca vi. A única coisa que eu vi aqui é cachorro, esse lobo-guará. A informação na época que o garoto poderia ter sido comido por alguma onça, atacado por algum bicho grande, o senhor particularmente acredita? Eu não acredito. Eu não acredito. Porque eu ando, o meu trabalho aqui nos Marins mais é com família. Então eu trago criança de 5, 6, 7 anos e trago um grupo grande. Junto comigo também, tá? Por favor, senhor, me apresenta ele. O seu Messias também chegou aqui imediatamente quando foi convocado, foi avisado e veio para ajudar nas buscas, escoteiro, conforme é possível perceber, trajado. E seu Messias tinha um radinho que fazia comunicação, passava a informação para Piquete. Como que funcionou lá? O senhor ficou sabendo como o desaparecimento na época? Quase que imediatamente nós estávamos na aeronáutica e soubemos do desaparecimento do Marco Aurélio. E com dois companheiros nossos, o soldado Léo e o soldado Cardoso, com autorização do coronel Gonzagas, viemos imediatamente para o local. Chegamos aqui aproximadamente quase no escurecer do dia do acontecido. E então... Vamos andando todos nós? Encontramos com Chico, o Juan. na frente, por favor. Juan seria o chefe dos escoteiros. O chefe dos escoteiros. Encontramos com o Juan e todo assim maltrapilho, rasgado devido às buscas que ele está fazendo. Isso já no escurecer. Eu falei para ele, Juan, vamos trocar essa roupa que você está todo machucado devido a estar andando à noite pelo mato, e forneci um aparelho de roupa para ele. Ele estava nervoso? Como que ele estava na época? Ele estava desesperado, assim, à procura do menino. E eu falei para ele, vamos deixar aquela ali ao dia, isso já era a noitezinha. E amanhã, durante o dia, nós reiniciaremos a busca. E foi o que aconteceu no dia seguinte, continuamos a busca. E daí, por vários e vários dias, permanecemos aqui no Pico dos Marins, até que tivemos auxílios aí, um pelotão do Exército Brasileiro de Lorena que veio nos auxiliar na busca. Daí já apareceu bombeiro, polícias, aeronáutica, enfim, envolvendo aí mais ou menos umas 300 ou 400 pessoas nessa busca do Marco Aurélio. E as imagens vocês vão ver agora, mais uma vez, da busca. Que fim virou esse garoto que entrou nesse local? Levado por algum bicho? Abduzido por outros seres? Vítima da violência sexual de alguém do grupo? É impossível não se ter uma resposta. Como que um garoto desaparece? As buscas foram feitas de uma forma correta? As manchetes e as imagens daquilo que na época que se tornou um escândalo. Nível nacional. Balança.
todo esse trajeto, toda essa trilha que nós estamos fazendo agora foi feita na época. Então, chegando aqui, naquela noite do ocorrido, nós demos um descanso e no dia seguinte continuamos a busca por vários e vários dias. E a impressão que eu tenho é que um animal tenha pego este garoto como uma pintada, uma onça assim, e arrastou, porque aqui é muito frio, arrastou lá para o fundo de uma caverna e praticamente veio devagarzinho tratando dos filhotes e se alimentando do próprio garoto. Essa é a minha opinião, meu ponto de vista. O senhor discorda disso, né? Eu discordo, porque eu estive com a Polícia Especializada de São Paulo como guia deles, da COI, e eles desceram num lugar que nunca eles esperavam em descer, em rocha, tudo, e não acharam nem rastro. Era para alguma coisa ter encontrado, um pedaço de roupa, mas não encontraram nada. Exatamente isso, nenhum vestígio. Geraldo, algum vestígio de roupa? Nada. Algum vestígio de sangue? Nada. Algum vestígio de ataque, alguma coisa? Nada. O escoteiro simplesmente desapareceu. Um dos maiores mistérios da história do Brasil, o caso do Marco Aurélio Escoteiro. Virando agora no chicote, olha lá, Chico, é grande, é lá pra cima. Vocês estão vendo. A gente vai passar agora aqui. Tá lá na frente ainda, exatamente onde ele entrou, o garoto entrou. Nós estamos próximo agora da área de acampamento, onde eles montaram as barracas, inclusive, Geraldo, quando você falou anteriormente sobre a barraca estar mexida, as mochilas mexidas na volta, no retorno, né? É o local que nós estamos chegando agora, exatamente onde o acampamento foi montado e de onde eles saíram por volta de 7 horas da manhã, no dia 8 de junho, para pegar a mata fechada rumo ao Pico dos Marins. E é esse local que você vai conhecer agora, o local do acampamento, onde fizeram as barracas, colocaram as barracas, armaram as barracas. E desse acampamento, seguiram para o morro, que tem quantos metros? 2.422 metros de altitude. Aliás, cadê o aparelhinho para medir a altura? Cadê? Gustavo, nosso produtor que está aqui com a gente, vai mostrar pra gente a quanto nós estamos. Tá atualizando? Ó, é um programa aqui que está atualizando a quantos metros de altura nós estamos. Nós estamos agora exatos 1.579 metros de altura. Então é muito longe. Então agora, bora, Chico, aqui. Vocês vão conhecer agora o local do acampamento onde o garoto fez. Esse caso me chama a atenção exatamente em tudo. E eu tenho, no final de toda essa história, daqui a pouco, a família vai estar comigo no estúdio. A dor da mãe, a dor do pai que busca o filho há 28 anos. E foi o que eles me disseram. Mesmo que encontrasse a ossada do meu filho. E nós confiamos no seu programa. 28 anos depois, o jornalista que conta e refaz os últimos passos de um menino que saiu de casa vivo e nunca mais voltou. A mãe que nunca mais conseguiu encontrar o filho. Nada. Esse é o local? Esse é o local. Aqui nós chegamos aqui, onde eles montaram Chico. mais ou menos aqui à direita, né? À direita, onde eles montaram as barracas, o acampamento foi montado aqui, o Geraldo. Só quero explicar para o meu telespectador, que você em casa deve estar... Fica aí, Chico. Você deve estar perguntando, Geraldo, por que esses carros agora? Esses carros de turistas e pessoas que buscam chegar até aqui, não pela história, porque poucos sabem dessa história. Pouco. O Brasil tem memória curta, 28 anos atrás, há 28 anos atrás, mas vem aqui turisticamente, porque aqui é uma cidade turística,
Então esses carros aqui são dos turistas. Então o acampamento estava todo aqui. Então você imagine esse local, o local onde o Marco Aurélio e seus amigos vieram em quanto? 8? Não, eles estavam em 5. Em 5. É, um chefe e 4 garotos de 15 anos. Olha, me desculpa. Mas é pouca equipe demais para um local como esse. Para um local como esse, E a realmente. tropa sênior, né? Os garotos da tropa sênior que estariam aqui junto com o Juan. Né? O senhor desconfiou do Juan na época de alguma coisa? Não, assim que nós chegamos aqui, no escurecer do fato ocorrido, ele estava desesperado, todo arranhado, tudo rasgado, e nós fornecemos roupa para ele, que se trocasse, que ele se acalmasse, que no dia seguinte a gente voltaria às buscas. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, de madrugada, a equipe de busca saiu novamente. E daí foi por muitos e muitos dias sem o Marco Aurélio ter aparecido. Como eu disse anteriormente, eu acredito, é um ponto de vista meu, uma opinião minha, com a experiência que eu tenho, que esse menino foi pego por algum animal e foi arrastado por uma toca muito grande, que aqui tem muita serra, muitos buracos, e não foi possível de encontrá-lo devido não dar mau cheiro, porque é muito frio. E o animal automaticamente foi comendo ele devagarzinho junto com os seus filhotes. Esse é o meu ponto de vista. Você acredita nisso? Não, eu não acredito, até porque, como eu falei, o animal que nós temos aqui é de pequeno porte, é a jaguatirica e a sussuarana, que são gatos do mato. Na pior das hipóteses, se um bicho tivesse atacado, vestígios ficariam. Eu acredito que roupa rasgada, sangue... Eu gosto muito da opinião de um policial militar que trabalhou nas buscas. A declaração dele é a seguinte, Geraldo. Só faltou Jesus Cristo pegar a montanha, virar ela de cabeça para baixo, chacoalhar. Cairiam todos. O Marco Aurélio não caía. Aqui, o local do acampamento. Vamos entrar e fazer o mesmo percurso agora que o escoteiro fez. O mesmo percurso, o mesmo trajeto. Tá vendo aquela casa lá? Aquela casa que deve ter pelo menos aí, ou aquele barraco que mais um dia foi uma casa, deve ter pelo menos aí, acho que uns 20 anos. 50 anos? 50? 50 anos. Vamos andar. De quem que era aquela casa? Aquela casa era do seu Afonso Xavier. Onde que é? Agora eu tô com vocês. Aqui. Essa casa era do seu Afonso Xavier, morava com a família aqui. E aqui na base foi montado, nessa casinha, nessas redondezas aqui, o quartel-general da base. Quer dizer, todos os policiais que vinham à procura do garoto fizeram esse local aqui como QG. QG, exatamente. Fizeram aqui de um quartel-general. A alimentação chegava aqui, Geraldo, porque o povo brasileiro também foi muito solidário na época e mandava alimentação para alimentar esses 300 homens aproximadamente que ficaram aqui durante 30 dias procurando Marco Aurélio. 30 dias? 30 dias. Vamos ver a casa agora aqui. Dá uma olhada, uma casa que já tem mais de 50 anos. Essa casa, a sobra dela é realmente a testemunha viva da história. Você vê que é uma casa realmente muito simples. Aqui morou um dos homens que ajudou a procurar o Marco Aurélio. Morou aqui com a sua família e esse local, essa casa hoje completamente destruída, deteriorada, serviu como base para os policiais, base de água, de alimentação. Todos se encontravam aqui durante 30 dias. Em busca do garoto que até hoje ninguém sabe. Certamente Marco Aurélio viu essa casa. Com certeza, ele chegou aqui no dia 6
feriado de Corpus Christi, 6 de junho, acamparam. No dia 7 fizeram fogo de conselho, conforme os escoteiros chamam de fogo de conselho. E no dia 8 subiram. Você falou anteriormente também, Geraldo, daquele mistério das luzes que se acenderam e se apagaram na mata. Foi dessa casinha aqui que eles saíram e viram as luzes se acendendo e apagando na mata, nessa direção aqui. Bem, durante a procura, Chico Paz, me acha? Durante a procura do garoto, lembra que eu contei que testemunhas teriam avistado, feito um avistamento de luzes e como se fosse um barulho de um apito. Como se fosse um barulho assim. Como se fosse isso. Um barulho de apito. E naquela direção, segundo o relato, luzes que piscavam azuis. Azuis. Acenderam e apagaram por 3 vezes. Os garotos Oswaldo Ramatiz e Ricardo Salvione estavam juntos. Disseram que a voz era do Marco Aurélio, porque eles ouviram um grito primeiro, depois o barulho do apito e depois as luzes azuis que se acenderam e apagaram por 3 vezes. Foram lá. Foram lá, entraram na mata imediatamente. Seu Afonso, que morava nessa casinha, entrou atrás deles para procurar. Em questão de segundos, Geraldo, aquele instante mágico, que eles chamaram de instante mágico, se apagou. As luzes se apagaram e não ouviram mais barulhos. Vamos fazer agora o caminho, a trilha que eles fizeram. Vamos lá, comigo, Chico. Vai você na frente, então. Eu peço apoio à minha produção agora, por favor, para pegar. Só um instante aí, Chico. Vamos lá. E vamos agora aqui até... Peço só pro pessoal para ir mais devagar, que a gente não tem tanta experiência quanto vocês. Há quantos anos o senhor caminha por essas trilhas? Eu caminho por essas trilhas aqui desde 1950. Agora, por que o pessoal resolve ainda fazer? Não é uma trilha, não é um caminho perigoso? Não é perigoso, não. Eu não acho perigoso. Eu tenho caminhado aí com bastante família, bastante pessoas. Tá, mas essa trilha ela vai dar onde? Todos fazem esse percurso para chegar aonde? Essa trilha, na época, ela ia até lá em cima no Careca. Depois aí do acontecido, aí abriram estrada aí para poder o carro ir até lá em cima no Careca. Sei. Você vê que é um local realmente muito dificultoso. Então você imagina, nós vamos mostrar o local onde o Marco Aurélio, o último local em que ele foi visto. Eu peço aos meus entrevistados para ficarem mais perto de mim, por favor. Agora, teria a história que vocês levantaram do giz na pedra, seria onde? Então, aqui por enquanto, Geraldo, nós estamos na parte baixa da serra, onde a vegetação é densa, a mata é fechada. No momento em que nós atingirmos as pedras, porque nós vamos ganhar altitude agora e começar a subir, aí sim nós vamos ver as pedras e dá para mostrar mais ou menos o local onde o giz foi rabiscado na pedra. O último local de Marco Aurélio. O último local de Marco Aurélio, a última vez que Marco Aurélio foi visto. Você vai vendo o seguinte, o Chico está pegando no plano aberto agora a gente aqui, na fila indiana, e vocês já estão vendo o seguinte aqui, podem andar, pessoal, que a mata aqui já é fechada. Já é mata fechada. Então vocês imaginam isso há 28 anos atrás. Dá uma olhada, isso aqui não mudou muita coisa. Mas eu acredito que há 28 anos atrás deveria ser muito mais. Esse é o caminho que o Marco Aurélio fez. Ele, 5 companheiros. Quantos instrutores? Um só. Somente o Juan. Muito estranha essa história. Vem cá comigo, senhor. Como que é? Vem cá, o Juan. Como o senhor sabe que ele não conhecia a região? Não conhecia porque havia necessidade de companheiros, como no caso do seu João, que acompanharia ele. Mas o seu João não estava presente e veio por outro, né, seu João? E fica... Tia Paulinha, daí deixou ele aqui na base, né? Daí da base ele se deslocou sozinho, né? Sem conhecer realmente o local. Ele não conhecia o local. Quer dizer, muito perigoso isso, né? Muito. Nós já tivemos casos no Brasil, veja agora o arquivo Jornalismo Record, de jovens perdidos em mata, não de escoteiros, mas pessoas que se aventuraram em buscar trilhas e aventuras e ficaram perdidas em matas. Balança.
7 amigos era aproveitar o domingo e relaxar na Cachoeira Véu da Noiva, em meio ao Parque Estadual Serra do Mar, na Baixada Santista. Mas a aventura virou pesadelo quando 4 integrantes do grupo se perderam na mata fechada no cair da tarde. No dia seguinte, os jovens foram localizados e resgatados de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros. É um ambiente totalmente desconhecido, então tem que ter conhecimento, tem que ter preparo físico, tem que ter condições de materiais. Resgate ainda mais dramático aconteceu no feriado da Páscoa do ano passado. Um grupo de 28 pessoas saiu de Parelheiros, no extremo sul da capital paulista, com destino a Mongaguá, no litoral. Como o local era de difícil acesso, o grupo se perdeu no meio da trilha. O mau tempo dificultou o resgate e eles só foram localizados após 2 dias de buscas. Em julho de 2009, um estudante se perdeu numa trilha da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Daniel Maggio, de 22 anos, fazia a trilha com os amigos, mas se dispersou do grupo e não conseguiu encontrar o caminho de volta. Depois de 20 horas perdido na mata, o jovem foi resgatado. A gente até faz um alerta para que as pessoas façam as trilhas no parque, mas peçam orientação. Viram? Se aventurar em local que não conhece é muito perigoso. Realmente é perigoso, tem que ter um conhecimento do local, porque senão torna acontecendo isso que aconteceu com o nosso companheiro Juan. Eu chamo de companheiro porque também um escoteiro, sempre escoteiro. E infelizmente aconteceu isso com ele. Vamos caminhar e chegar até o ponto principal. Agora, eu não consigo realmente entender como que jovens, garotos, crianças estavam aqui só com um cara que mal conhecia, sabe? Cara, mal conhecia não, o cara não conhecia. Foi mais uma aventura louca que esse cara colocou essas crianças, esse tal de Juan, que mora hoje em qual estado? Tá morando em Manaus. Tá morando em Manaus, é advogado. Sei. Fez direito lá E se calou sobre o caso. calou sobre o caso. Aliás, eu tenho certeza que Manaus balança comigo. Manaus deve me assistir. Mas já me falaram o seguinte, não procure o Juan que ele não quer falar. Mas ele foi um dos fortes suspeitos na época. A polícia suspeitava até de casos de pedofilia. Isso está na investigação, sou eu que estou falando. Que poderia ter o menino sofrido um abuso sexual e ele teria sido aí envolvido. Há uma contradição, Geraldo, no depoimento dos 3 escoteiros. Na noite anterior à subida, o garoto Osvaldo afirma em seu depoimento e consta no inquérito policial que o garoto Osvaldo observou que Marco Aurélio saiu da barraca para urinar e que o Juan teria saído atrás do Marco Aurélio, já estava à noite, e que o Juan teria saído atrás do Marco Aurélio. O Ramatiz e o Ricardo Salvione discordam disso e falam que não, que o Juan não saiu atrás do Marco Aurélio. O Marco Aurélio saiu sim da barraca para fazer xixi, mas que o Juan não saiu atrás dele. A polícia se baseou nessa informação para começar a suspeita de pedofilia. Foi um começo, foi um princípio. A partir daí, será que ele teria se aproveitado desse momento em que o Marco Aurélio saiu da barraca e o Juan foi atrás? E o único que até hoje é convicto no seu depoimento é o garoto Osvaldo, que é pivô nessa história, porque o acidente no joelho, ele é que bate a perna na pedra e eles retornam para o acampamento por causa desse acidente. E o Marco Aurélio, ele pede para se separar do grupo por conta desse acidente, para ele chegar no acampamento e providenciar socorro imediato para o colega. O Osvaldo, até hoje, ele carrega a culpa dessa... Ele falou isso para você? Ele falou isso para mim. Ele acha que se o Marco Aurélio, se o acidente na perna dele não tivesse acontecido, o Marco Aurélio não tinha desaparecido. Provavelmente. Sim. Me perdoe, mas provavelmente não teria acontecido. Vamos continuar caminhando e chegar até o ponto principal. Há 28 anos atrás, uma história que nunca de verdade se calou. Até hoje, montanhistas, profissionais de aventura, gente que busca, vem até esse local. Como tem muita criança que balança com o Geraldo, fica aqui o meu recado.
o meu alerta de que jamais entrem numa mata fechada para aventura, para acampamento, sempre acompanhado de profissionais, de gente que conhece a mata. Dá uma olhada, o Chico tá pegando aí do lado direito, do lado esquerdo. Olha isso. É só mato. Então vamos voltar ao tempo agora, 28 anos. Um caso cercado de muitos mistérios que nem a polícia conseguiu. Esse local na época foi cercado. Bombeiros, a própria população. Piquete ficou mobilizada, parou durante 30 dias. Houve uma ação conjunta para localizar esse garoto. Helicóptero, tudo, cães farejadores. Sim, cães farejadores, 10 cães do canil de Taubaté. E esses cães também tiveram um problema, porque Peraí. deu coriza no... Quer dizer, o nariz do cão. Do cão ficou... prejudicado, o faro ficou prejudicado por causa do frio, ô Geraldo. A umidade e o frio fez com que os cães perdessem o faro. Isso deu problemas também na investigação. Inclusive, é importante relatar, quando você fala que esse local foi cercado por militares, várias marcas nas árvores foram feitas por homens do COI, porque o COI ele tem uma estratégia para andar no meio do mato, ele faz a marcação no meio do mato. Várias marcas, ainda assim, Geraldo, em alguns locais até hoje, é possível encontrar em algumas árvores as marcas deixadas pelos Eu até gostaria, por favor, se a gente localizasse as marcas aí dos policiais do COI nas árvores, vamos apontar. Agora você vê, ó, que já está começando a subir. Então, todo esse caminho aqui foi feito por esses garotos. Dá para precisar em que local aqui que o rapaz quebrou a perna? Então, por enquanto ainda, nós estamos na parte baixa. Nós vamos começar a subir, mas dá para precisar quando a gente ganhar mais altitude. Começa agora aqui a subida, gente. Imagina esses meninos escoteiros no ano de 1985 subir nesse local difícil. E a informação é que nós estamos longe, muito longe, 40 pelo menos minutos de caminhada até chegar na pedra que o Marco Aurélio deixou a sua última pista que estava vivo, marcado o número 240. Agora ir na manhã mesmo. Eu quero agradecer a toda a minha equipe. Que equipe que eu tenho? O sonorizador, quem é, por favor, Cláudia? Benjamin Diniz. Benjamin, você é maravilhoso, técnico. E a edição? Dirceu e Tadeu, maravilhosos. Nós chegamos ao topo. O pai do Marco Aurélio está aqui, o irmão gêmeo dele está aqui e um jornalista fotógrafo da época também está aqui. Abre pra mim aqui, Vera. Eles vão estar ao vivo comigo. Eu confesso a vocês, me cansa muito. Oi. Tá de brincadeira. Olha, eles estão... Como que é? Por quê? Não dá pra subir? Não, mas vamos lá. Vocês apoiam a gente aí, vamos devagar. A dificuldade aqui é muito grande. Mata fechada, esse foi o mesmo trajeto
o mesmo caminho que o garoto, que o Marco Aurélio fez. Então você imagina, não tem nem lógica aí, Chico, voltar. Imagina esse garoto voltar sozinho. A pergunta é o seguinte: o que ele encontrou no meio do caminho? Quem ele encontrou no meio do caminho que ele não foi mais visto? O mistério pode estar nessa mata? O corpo dele em algum canto? Não é possível, essa mata é muito grande. E a última busca, ela durou 30 dias. Depois não retomaram mais o caso, ninguém veio mais aqui, não teve mais buscas. E a pergunta é, se os restos mortais do garoto, se ele está em algum desse ponto, em alguma área dessa grande mata. Todo esse trajeto que eles fizeram, é isso? Exatamente esse. Você não acha que isso aqui, para um adolescente, uma criança, meu, é muito complicado. Isso aqui é uma verdadeira academia. E olha, eu tô aqui, é muito difícil, é muito complicado, você tem que ter um esforço físico grande, mas a gente vai chegar lá. Eu vou chegar até a pedra onde o garoto marcou o número 240 e foi o último local onde o Marco Aurélio foi visto ou deixou pistas que ainda estava vivo. Pistas. 28 anos depois, será que nós vamos descobrir o fim desse mistério? Você está junto com o Geraldo nas reportagens especiais, viajando pelo Brasil. O senhor falou o quê? Que antes? Aqui era bem pior, antigamente. Imagino. Há 20 anos atrás, por aí, nossa, isso aqui era terrível. Hoje, graças a Deus, nós estamos aqui, é uma passarela. Quer dizer, para uma criança, o senhor concorda que era um risco muito grande, né? Sim, sem acompanhamento seria um risco muito grande, sem uma pessoa que conhecesse o local. Mas se ele tivesse com uma pessoa, com um guia que conhecesse o local, talvez não teria acontecido isso. Agora, senhor João, o problema é o seguinte, cadê o senhor João? Senhor João, vem cá. O senhor João conhece aqui. Ele tá vindo aqui, pega ele aqui, Chico. Agora, o guia naquela época não tinha todo esse conhecimento aqui, não. Não tinha. E essa trilha que nós estamos fazendo, aquela época era mais fechada do que agora. E ela ia, do jeito que nós estamos andando, nós ia até na Pedra do Careca, que não tinha estrada. Muito depois que abriram uma estrada, aí o carro começou a ir lá no Careca. E nós vamos chegar nessa pedra onde o Marco Aurélio deixou a pista. Lá na Pedra do Careca. Lá que ele deixou o número 240. Deixou uma marcando. Falta muito ainda, né? Falta. E ó, a luz está caindo. Bora lá, balança. Olha isso, vocês estão de brincadeira. É muito... Meu, é demais isso, cara. Peraí. Ai, bora, irmão. Puxa, meu irmão. Ai. Dá a mão aí, cara, senão eu não vou aguentar. Aqui não vou aguentar. Pode puxar, cara, puxa mesmo. E a pior parte é essa. A pior. Meu Deus. Para que escoteiros vêm aqui? Eu não entendo isso. E olha o que eu estou fazendo ainda. Eu faço esteira todo dia, 1 hora. É demais. O caminho do mistério. O processo está arquivado, mas na nossa memória não.
E o balanço que conta histórias do povo encontra a história desse menino. Se alguém pegou esse garoto por aqui, espaço, área que não faltava, porque vocês estão vendo a mata aqui. Agora, imaginem um moleque de 15 anos voltar sozinho nessa trilha para buscar a ajuda médica que estava lá embaixo. Tudo errado. Errado. Inclusive, a questão do acidente na perna do garoto Oswaldo é questionável. É, até hoje, que falaram que não teve fratura, é só uma luxação. Quando entrevistei o médico que fez o exame de imediato no garoto Oswaldo, falou que eram leves escoriações, arranhões de uma vegetação espinhosa e que a perna dele não estava inchada, que sim, a perna dele era grossa. Então, portanto, não havia indícios naquele exato momento de um acidente mais grave, de alguma coisa que necessitasse de emergência. Entenderam porque eu entrei no caso? Dá uma olhada, dando um chicote, Chico, devagar. Meu câmera vai virar? Vira, Chico. Olha o que nos resta ainda. Bora lá. Confesso a vocês que é muito difícil. Eu tô quase chegando no meu limite. E a informação que a gente tem e que vocês estão vendo, olha aqui em cima. A neblina tá tomando conta e fecha tudo aqui. Fecha tudo. Aí não dá para ver nada mais. E ainda a informação que nós temos, senhor João, desse jeito aqui, mas quanto tempo para chegar até a pedra? Olha, nessa batida que nós estamos aqui, vai mais de 25 minutos. Mais, né? É. É uns 40 minutos mais ou menos. Essa faixa mais ou menos. E eu não aconselho a você seguir, porque devido daqui a pouco o tempo vai fechar e não tem como a gente retornar. Agora, se o tempo tivesse aberto legal, azulzinho, aí... Seria possível chegar até na Pedra do Careca. Mas do jeito que está, não vai ser possível. Eu aconselho a você não subir, para que não causar risco à sua saúde e à sua integridade física. Gente, isso aqui não é fácil. Nem para eles. E a neblina... Imagina um menino de 15 anos de idade fazendo esse trajeto e depois voltando sozinho. Quem Marco Aurélio encontrou pela frente? Quem estava nessa trilha que sequestrou, possivelmente matou o garoto? O que os pais falam? Daqui a pouco os pais vão estar no estúdio, aí em São Paulo, junto comigo na Record. Tô achando que pra mim não vai dar. Vai dar, vamos voltar. É voltar. Seu João, vem cá, por favor. Acho arriscado demais pra gente. Pelo menos pra mim. Vai fechar aqui. Vai fechar o tempo, eu não aconselho. Entende? Seu próprio bem-estar e da própria equipe, né? Vai escurecendo, dentro de pouco distante vai escurecendo. Vocês não fazem ideia. É muito forte aqui, não é pra qualquer um, não. A subida é. Tem gente que volta aqui que não aguenta, seu João? Tem. Tem gente que fica pela metade do caminho e a gente vai encontrando com o grupo, vai pedindo pro guia que está descendo para recolher aquela pessoa e trazer aqui para a sede. Como que foi aquele dia, a busca pelo garoto? A busca foi pesada. Nós andamos muito à noite, até tarde, mais ou menos 8, 9 horas da noite, aí pro mato aí. Ainda teve um parente dele que se aventurou aí, se perdeu lá na Grota do Careca. Nós tivemos que vir tarde da noite aí para procurar ele. Inclusive, a equipe da Polícia Militar se perderam. Nós orientamos através de soltando foguete, né? Para não dizer que damos uns tiros para cima para eles se orientarem. Uma equipe da própria Polícia Militar que se perdeu. Até eles localizar a base para vir e para depois dar um tempo e vir outra viatura para levá-los para a cidade. E como que foi a montagem aí do QG, do ponto de apoio para a procura do garoto?
Então, foi uma montagem em colaboração com todos, né? Inclusive com o Exército, o 5º Batalhão, o 5º BIL, estiveram presentes depois de uns 10 dias mais ou menos, armaram um acampamento e deram apoio a toda a equipe de busca que estava no local. E nós, através de um rádio, uma estação de rádio que nós montamos no momento, a gente se comunicava lá com a cidade e com os demais órgãos que pediam as informações para quem estava aqui no pico. Quantos dias direto de busca? Há uns 30 dias mais ou menos, né? Todos os dias? Todos os dias, dia e noite. Direto. Direto, seu João? Direto, dia e noite, sem parar. Entrando em, como que era? Entrando em buraco, entrando em mata? Tudo. O pessoal da coia descia de rapel nos buracos para poder procurar com cachorro, com tudo. Nenhuma roupa? Nenhuma roupa. O chapéu, nada? E porque o escoteiro, nós que somos escoteiros, quando saímos para o mato, saímos bem equipados. Alguma coisa teria, se ele tivesse se machucado, algum bicho pego, alguma coisa a gente teria achado do corpo dele. Nenhuma pista. Não achamos nada. Chegaram, puseram fogo. Se pegasse uma agulha de costura e jogasse no terreno, a gente achava que estava limpinho de tanto o pessoal passar para lá e para cá. E aí houve uma queimada muito grande no dia, né? Queimaram aí, puseram fogo alguém. O Morro do Careca aí pegou fogo, deu trabalho para apagar, além do pessoal de busca, tivemos que apagar fogo ainda aqui na serra. Olha só, o telespectador em casa pode deixar o seguinte, veja só essa mata, dá uma olhada. Fechada. Vocês imaginem a busca. Agora vem cá comigo, Chico. Tanto é verdade, dá o chicote, perca só um minuto, Chico. Vocês devem estar pensando, mas eles estão falando que não é que vocês não querem subir. São pessoas que conhecem. Dá uma olhada na serração, vira devagar, bem aberto. Já está fechando. Já está fechando a serração. Lá no Careca já está fechado. Não vê nada? Não vê nada. Olha lá, pode olhar para trás que está fechando tudo aí, ó. Quanto mais para cima, né, for, mais fechado tá. Bem, no nosso... A quantos nós estamos aí de altura? 1.700 metros de altura. 1.700? 1.700. A gente tem o aparelho que mede, estamos aí a 1.700. Instante só para concluir, Chico. Eu tenho duas possibilidades. O pai chegou inclusive o nosso colega jornalista vai me confirmar agora. O pai chegou até acreditar na possibilidade de que realmente seres de outro planeta teriam pousado aqui na mata e abduzido e levado ele embora. O pai, eu respeito não somente a dor do pai como opinião, mas o pai do escoteiro falou isso. Ele acredita nisso. Segundo o relato do seu Ivo Simon, que consta no livro, eles procuraram um militar na cidade de Brasília, que disseram para o seu Ivo que esse militar fazia contatos por telepatia com os extraterrestres. E que se porventura os extraterrestres estivessem com o Marco Aurélio, que esse militar seria a pessoa certa para pedir a devolução do garoto. O pai e a mãe foram até Brasília, ele já estava adoentado, esse militar, pediram para que fosse feita essa sessão de telepatia. E aí ele fez e depois, segundo consta no livro e relatos dessas testemunhas, ele disse que o Marco Aurélio ele não conseguiu esse contato, então, portanto, não conseguiu ter a certeza absoluta se o Marco Aurélio teria ou não sido abduzido. O que aconteceu nessa mata? Alguma coisa aconteceu, claro. O garoto que fez essa trilha, esse caminho, lá em cima, no morro, quando o rapaz, o amigo dele, teria luxado o joelho, ele falou, não, eu vou lá buscar o socorro. Deixa comigo. Sempre pronto. E desceu. Só que por aqui, alguém encontrou ele. Duas grandes possibilidades. Ou alguém, no meio do trajeto, encontrou Marco Aurélio, abusou sexualmente desse garoto, matou e enterrou o corpo. 30 dias de busca. Mais de 300 policiais. Nunca nada foi encontrado. Será que o corpo do garoto está enterrado em algum ponto dessa mata? 28 anos. E até agora nada, impossível. Será que enterraram o corpo dele? Será? E mais? Teria Marco Aurélio sofrido algum trauma na cabeça, se perdido? Ou ele próprio decidido fugir e nunca mais voltar e hoje está vivo em algum canto do país? Eu acho difícil.
Muito difícil. Minha opinião, infelizmente, eu acho que Marco Aurélio está morto. Deve ter sido executado aqui. Quem o matou, não sei, não posso afirmar. A polícia já fechou o caso. O inquérito já não se investiga mais. Os pais de Marco Aurélio até hoje buscam informações do que aconteceu com o mais jovem escoteiro do Brasil, que virou manchete nacional, o seu desaparecimento. A neblina nos cercando. Um mistério que continua. Daqui a pouco vocês vão ter aqui comigo, um especialista que tem um programa no computador que pega a face de uma criança. E esse programa do computador consegue transfigurar o rosto 20, 30, 40 anos depois. Como será que está o menino hoje? Se estivesse vivo ou se estiver vivo. Nós vamos mostrar isso. Esse programa do computador que busca o rosto desse garoto, desse menino, que se estivesse vivo, como ele estaria. O mais antigo desaparecimento da história do Brasil. Sem explicações. Por aqui você consegue ver a altura e a serração que começa a ficar e a fechar a mata. A missão agora para o nosso câmera, para o nosso olho da notícia, Francisco Paz, que consegue subir agora. Chico, agora é com você. É agora com você até o Morro do Careca. Ok, vamos lá. Sobe lá pra gente? Você sobe lá então? Boa sorte. Ok, se escurecer, lanterna, tudo aí já? Ok, vai lá então. Morro do Careca, que vocês acompanham. A gente aguarda a equipe por aqui. Na hora de montar a minha equipe, eu fiz questão de ter os melhores. Para quando eu não conseguisse, eu não tivesse capacidade, alguém tivesse capacidade por mim. Agora é a vez de Francisco Paz. Você está vendo meu cinegrafista continuando essa subida, a dificuldade da neblina. Me perdoem, mas a bronquite e o cansaço impediu do apresentador fazer esse caminho. Aliás, um caminho tão perigoso que é evitado até por guias experientes numa noite como essa. Você vê agora essas imagens, estamos subindo até o pico, o local mais alto, 2.200 metros. A serração já impede de uma visibilidade a menos de 3 metros de distância. Os nossos produtores juntos, eu aguardando lá embaixo. Vocês estão vendo que cada passo fica mais difícil. Dá uma olhada agora essa subida completamente íngreme, mais difícil ainda. Dá uma olhada, subida total. Certamente eu não suportaria, eu não iria aguentar. Estamos agora rumo ao Pico do Careca, o ponto principal onde o escoteiro Marco Aurélio chegou. Ao descer, nunca mais foi visto. Vegetação altamente fechada e a serração completamente coberta. Agora sim, chegamos. Francisco Paz, o olho da notícia com a minha equipe. Vejam agora o ponto principal, o local do acidente. Com vocês, o Morro do Careca.
28 anos se passaram. 28. A família não tem nenhuma explicação. A polícia não tem nenhuma explicação de um dos desaparecimentos mais fortes e mais procurados do país, que ganhou inclusive repercussão internacional. Poucos podem se atrever realmente a caminhar por essas trilhas. E eu acredito que essa expedição era demais para aquelas crianças. Mas a expedição, ela era demais para um garoto que nós não sabemos se está vivo ou se está morto. A polícia não teve competência para resolver o caso. E aqui nesse país se faz assim: se arquiva, mortos arquivados. O Balanço Geral hoje não é uma investigação jornalística, mas é relembrar porque nesse país nós temos memória fraca. Para vocês terem uma ideia da importância do caso, por favor aqui, meu produtor, segura para mim. Vocês estão vendo essa revista aqui? Pode ligar, por favor, a luz para mim da câmera. Pode ligar para mim agora. Liga aqui. Vocês estão vendo essa revista aqui? Go Outside. Uma revista de aventuras que registra, inclusive, a edição do Brasil. É uma revista que gira o mundo. A revista Go Outside, ela fez a publicação dos principais casos do mundo. Decifra-me ou eu te devoro. Quem consegue resistir a um bom mistério, daqueles que deixam ao mesmo tempo intrigado. Fomos atrás das histórias, das 10 histórias reais de mortes, incompreensíveis, desaparecimentos, inexplicados, estranhezas, sobrenaturais e outros medos. Pode tirar a lanterna, por favor. E agora aqui você vê, entre os casos que giram o mundo, os jornalistas dessa revista destacam o escoteiro desaparecido. Nem ufólogos conseguiram explicar. E aqui, a foto de Marco Aurélio. O texto foi uma das maiores buscas já realizadas no país, mas nada foi encontrado. Nunca. Nada. A foto, Marco Aurélio Simon, desaparecido aos 15 anos de idade. Vivo ou morto? Poucas pessoas podem realmente, como eu, que tive pelo menos aí a simplicidade de dizer que não conseguiria chegar até o topo. Mas esses 3 amigos, aqui da cidade de São Paulo, que tem até uma menina, não sei onde que ela tá, pode vir aqui. Vocês conseguiram chegar até o topo? Conseguimos, depois de 5 horas de caminhada nós conseguimos. Chegaram até o topo? Chegamos. Quantas horas? Foram mais ou menos 5 horas de viagem. Caminhando e caminhando forte? Forte com paradas. Quantas paradas vocês fizeram? Fizemos mais ou menos 4 paradas. 4 paradas para comer, e subidas bem íngremes. A gente passou bastante cansaço, né? Bastante apuro, eu até me machuquei um pouco. Pode dar uma olhada isso. Quero que vocês vejam. Porque o que nós estamos narrando é uma história verdadeira de um garoto que está desaparecido até hoje. Então você veja que é um cara que tem até um preparamento físico. Você tem quantos anos? Eu tenho 30 anos. Você veio aqui e fez essa trilha por quê? Porque por convite do Matias, meu amigo, e ele já tinha feito 2, 3 vezes. Ele falou que era legal e encaramos o desafio. Por que, Matias, fazer essa trilha tão complexa? Você sabe que um garoto morreu aqui há quase 30 anos atrás e que até hoje a polícia brasileira não sabe explicar se ele foi morto aqui ou se ele está vivo. Eu já ouvi sobre essa história e a gente faz aquelas trilhas por causa da natureza e de diversão. Where are you from? Germany. Você mora aqui no Brasil? Sim, há 4 anos. Há 4 anos. Quantas horas para chegar até o topo? 5 horas, né? 5 horas. Veja agora, eles mandaram os e-mails pra gente, até para comprovar. Dá uma olhada, o e-mail dos amigos lá no topo. Bem no topo. Balança. Agora vocês recomendam que fazer uma expedição dessa aqui não é para qualquer um e muito menos para adolescentes. Não, tem que ter bastante preparo. Foi a primeira vez que eu vi e não é fácil. Tô com o joelho arrebentado. Não é para qualquer um. Acho que não. E muito importante levar bastante água, bastante comida e protetor solar
boné, essas coisas. É fácil de se perder se você não souber e for com alguém. A gente chega lá em cima sem conhecimento. É fácil se perder no caminho ou não? Olha, sem um guia eu acho muito arriscado. Ele tem bastante experiência aqui, e ele fazia montanhismo também na Europa, então ele tem uma boa experiência. Sem um bom guia é complicado, principalmente na volta. Você está mais cansado. A volta é pior? A volta é sempre mais complicado. Eu acho que é mais fácil você se perder porque você está mais cansado e pode se desorientar um pouco. Fiz bem eu de desistir na hora que eu comecei a passar mal na subida? Com certeza. Eu tô bem cansado. Ok, obrigado por vocês terem falado com a gente. Obrigado, ok? Obrigado também. Eu quero agradecer também. Apaga a luz agora, só para vocês terem uma ideia. Que horas são agora aí, pessoal, por favor? Apaga, por favor, a luz. São 6 horas. Os amigos agora retornam. E aqui, eu quero agradecer, antes de finalizar a reportagem, todas essas pessoas aqui. Todos eles, que me ajudaram a mergulhar nessa história, que é um mistério. Este homem que ajudou a fazer as buscas e participou. Obrigado pela tua participação, pela tua colaboração. Estamos sempre alerta para servir. Obrigado, seu João. Me perdoe de não ter conseguido chegar até lá em cima. Nós estamos sempre alerta e sempre disponível para o que precisar. O garoto, Marco Aurélio, na opinião do senhor, vivo ou morto? Olha, não tem opinião. Eu não posso dizer se está vivo ou se está morto, porque é um mistério. Vai ser revelado ainda. Ao jornalista e também escritor que teve a coragem de mais do que escrever um livro, levantar uma história que estava morta. Levantar uma história que tinha sido esquecida e que agora a Record, através do Balanço Geral, o Brasil e o mundo acompanham. Marco Aurélio vivo ou morto? Com todo o respeito que eu tenho pelo sentimento da família Simon, a expectativa ainda de se encontrar o Marco Aurélio vivo, não considero essa hipótese. Não considero a hipótese do Marco Aurélio estar vivo. Vivo ou morto? Eu concordo com as palavras do companheiro aqui. Eu acredito que vivo ele não está mais. Obrigado aqui. Eu quero dar a oportunidade, somente uma pessoa que ainda está viva. Em qual estado ele está mesmo? Manaus. Só ele pode, com toda franqueza, abrir a sua alma e dizer para mim o que aconteceu com esse escoteiro, que é o instrutor, que foi o guia, Juan, a foto dele na época. Ele que trouxe os garotos para cá. Está dado o espaço para você falar, Juan, para que você abra o teu coração. Muitas pessoas, antes de partirem, antes de morrerem, preferem falar aquilo que cometeram ou que não cometeram. Não estou aqui dizendo que foi você. Mas você hoje acho que pode falar muito mais do que naquela época, porque você esteve aqui há 28 anos atrás. Estou voltando 28 anos depois. A sua consciência, o teu coração sabe o que aconteceu, porque essa família, essa mãe e esse pai, ainda vivos, buscam uma explicação. Nem se for a alçada do filho, eles querem encontrar. Por aqui, pelas valas que nós encontramos, e onde foi o balanço. Impossível um adolescente, uma criança sobreviver sozinha. Impossível, só no cinema. Impossível chegar até o topo. Impossível, e Marco Aurélio nem na metade do caminho. Há segredos que seres humanos guardam e levam para o caixão. Eu espero que você consiga. Se quiser entrar em contato comigo, você sabe onde me encontrar. Entre em contato com o Geraldo, para nós sabermos aquele menino, aquele garoto, se ele está vivo ou se ele está morto. Contei hoje a história de um garoto brilhante, inteligente, seu irmão gêmeo, juntamente com a sua família, busca respostas. Marco Aurélio está vivo ou morto? Quem teria matado?
quem esse menino acabou encontrando nessa mata tão fechada e tão perigosa, onde poucos arriscam. Para nós voltarmos agora mais uma hora. A história que mobilizou o país e que agora balança na tela da Record, contada da forma que você entende. Mistério, depois de 20 anos. E lá no fundo, a trilha, que ninguém sabe quem ele encontrou pela frente. Marco Aurélio, se você estiver vivo. Marco Aurélio, se você estiver vivo. Me procura. Quem o garoto encontrou por essas trilhas? Se mataram, por quê? Um garoto que tinha sonhos. E nas veias, a vontade de ajudar. Com a produção de Gustavo Vacari, Marcos Paulo Souza e Carol. Imagens de Francisco Paz, o Olho da Notícia. O seu contador de histórias, Geraldo Luiz. Para o Balanço Geral. – 28 anos se passaram. Esse aqui é o senhor Ivo, o pai de Marco Aurélio. Senhor Ivo, na opinião do senhor, o seu filho está vivo ou morto? Geraldo, eu não me baseio em opiniões, nem em achismos. Me baseio em fatos concretos, porque eu sou jornalista e advogado. Os fatos concretos são de que nós não sabemos absolutamente nada sobre o que aconteceu. Se foi uma fuga, pode ser e pode não ser. Se houve um crime, pode ser e pode não ser. Questão de discos voadores, por exemplo, nós levantamos essa hipótese porque foi um delegado da Delegacia de Perdizes, quando eu fui atender a uma precatória, que me perguntou se eu acreditava em discos voadores. E eu disse, olha, tem gente que acredita e gente que não acredita. Eu nunca vi. Ele disse, se eu fosse o senhor, acreditaria, iria falar com o general Moacir em Brasília. Daí que nós fomos. Então, todas essas explicações, todas essas opiniões são válidas, eu respeito a opinião de cada um. Inclusive, queria agradecer a todo esse pessoal que ajudou lá, queria cumprimentar a sua equipe, fez um trabalho maravilhoso. Mas nós, enquanto não tivermos uma prova concreta do que aconteceu, eu não posso encerrar as buscas, que na verdade nós nunca interrompemos. Há 28 anos que nós buscamos, distribuímos mais de 30 mil cartazes. Aqui, por exemplo, Geraldo, é um mapa. Vejam isso, olha aqui. De todas esses pontos vermelhos. Esses pontos vermelhos ficam em volta do Pico dos Marins, onde nós distribuímos mais de 30 mil cartazes todos os finais de semana. Nós íamos com 3, 4 carros. Então, nós temos, por exemplo, Chico Xavier, que quem me levou ao Chico Xavier foi a velhinha, que é neta do Lampião, que trabalhava na TV Globo. Ela fez a ponte, nós fomos falar com o Chico Xavier, e Chico Xavier disse, eu, minha esposa, Chico Xavier e o enteado dele, só, na casa dele. E o Chico disse, eu só me comunico, sou eu, com pessoas desencarnadas. A polícia para o senhor disse concretamente o quê? Não há absolutamente uma pista. E posso lhe dizer, Geraldo, que eu estive em Brasília falando na época com o ministro da Justiça, que era o Fernando Lira, com o secretário da Segurança de São Paulo, que era o Dr. Michel Temer, que colocou o grupo antissequestro à nossa disposição. Nós tivemos helicópteros da Polícia Militar, helicóptero da Polícia Civil, que foi, quem me arrumou foi o pessoal Zaqueu Sofia, o Afonso Carlos da... Mas o coração de pai diz o quê 28 anos depois? Eu acho que ele está vivo. O senhor, eu tenho rapidamente, meu tempo está muito curto, o senhor foi jornalista da época, na sua opinião, ele está vivo ou morto? Joveci Freitas. Ele está vivo em algum lugar desse país que eu como repórter, fotógrafo do Jornal Estado de São Paulo, eu verifiquei a mata toda, com todos os policiais durante 3 dias, todo o buraco, subi em árvore para ver se algum urubu, que se ele tivesse morto, algum urubu podia estar voado. Nada aconteceu disso. E não foi 1 nem 2 dias, foi
quase 2 meses com a polícia e a imprensa em cima, e eu fiquei lá nessa cidade durante 3 dias. Eu subi até esse pico, fiz foto, fiz tudo, todas as reportagens, nada, toda a cidade vizinha. Eu quero o seguinte, nós vamos continuar nesse caso. Senhor Ivo, nós vamos continuar, o Balanço Geral vai continuar nesse caso. Nós vamos voltar ao Pico do Marins, vamos buscar outras autoridades, outras pessoas que possam nos ajudar. Quero pedir também ajuda ao Domingo Espetacular, para que na abrangência do Brasil consiga nos ajudar. Apague as luzes, por favor. Melhor do que trazer alguém, venha cá. Melhor do que trazer uma foto por computador. Melhor do que trazer alguém que poderia mostrar como está. Nele, por favor. Esse daqui, nada seria mais fiel do que nós trazermos o irmão gêmeos do nosso escoteiro, do Marco Aurélio, que é o seu irmão que está aqui agora, que é o Marco Antônio. Acreditamos, quer dizer, se é irmão gêmeo, o Marco Aurélio deve estar igual. Atenção, Brasil! Se você ver essa pessoa idêntica, e se você, Marco Aurélio, estiver vivo, porque é isso que eu quero falar pro seu Ivo, na minha opinião, eu mudei minha opinião e depois eu vou dizer o porquê. Na minha opinião, Marco Aurélio está vivo. Minha opinião, e espiritualmente falando, este homem está vivo. Marco Aurélio, eu sei que você está vivo. É o seu pai, é a tua mãe. Eles não podem morrer sem a sua volta, cara. Marco Aurélio, eu sei e sinto que você está vivo. Vocês vão ver agora o irmão Marco Antônio, irmão gêmeo de Marco Aurélio. Marco Aurélio, vivo, está assim. Você acredita que o seu irmão está vivo ou morto? Eu tenho certeza, Geraldo, que ele está vivo. Por quê? Todas as buscas, Geraldo, todas as pessoas desaparecidas que você mostrou no seu programa foram encontradas. Nós tivemos 3 equipes do COI, só do COI 3 equipes, que se recusaram a sair do pico, e até hoje o COI cita como um dos casos em que o COI nunca encontrou nada. Todos os outros casos onde o COI vai, ele obtém resultado. Vivo ou morto, o COI acha. Tivemos 2 equipes de espeleólogos no local. Espeleólogos são aquelas pessoas que estudam cavernas, ficam com lupas olhando rastros no mato, na grama. Nada, nenhum rastro do meu irmão. Nada. Eu quero dizer que o nosso programa está acabando, que eu vou voltar com vocês, que nós não vamos abandonar esse caso. E eu também quero falar com o Juan, que está vivo. Acho que você tem muito a dizer. Eu sei que você está me assistindo. Eu não vou esquecer esse caso. Vocês me conhecem a equipe que eu tenho, a direção que eu tenho. Nós vamos voltar com esse caso. Nele, por favor, porque assim que está hoje Marco Aurélio. Marco Aurélio, se você estiver acompanhando o Balanço Geral, entre em contato pelo teu pai, pela tua mãe.